Olá, tudo bem? Como está você? Que alegria ter você aqui na Canção Nova, viu? É uma alegria ter você aqui junto conosco. Quero que você se sinta em casa, tá bom? Diga comigo assim: eu estou em casa. É isso mesmo, tá? Quero que você, sinta-se assim, abraçado nesse momento, com muito carinho, com muito acolhimento, porque é muito bom ter você aqui na Canção Nova. É bom demais, porque afinal de contas, ser Canção Nova é isso mesmo, ser Canção Nova é bom demais. Mas eu faço questão também de acolher de igual maneira quem está sintonizado na Rádio Canção Nova. Que alegria ter você na nossa sintonia, a Rádio Canção Nova, que é a rádio do Senhor. Aqui na Rádio Canção Nova, o coração de Jesus bate forte por você. E alegria ter você aqui na TV Canção Nova, ter alegria você no CN Plus, ter você conectado conosco em qualquer lugar deste Brasil e além Brasil. Então faz assim comigo, esse gesto assim, vai ser tremendo. Fala para quem está assistindo em casa, fala assim, vai ser tremendo. Que assim seja, amém? Bom, é final do ano, gente. 2025 está acabando. E a gente começa a dar tchauzinho para 2025, mas já está olhando aí 2026 que está chegando. Então, o ano vai terminando, começa um outro ano, e a gente começa a fazer planos. A gente começa a fazer os nossos projetos, a gente começa a mirar os propósitos que a gente quer para esse tempo novo que há de vir. É um ano novo, um tempo novo, uma nova decisão, certo? Sim ou não? Então, eu e você começamos a fazer os nossos planos, não é verdade? A gente vai cuidar melhor da saúde, não é? Vocês viram que a minha camiseta, ela tem um airbag exclusivo, né? Então, a gente faz aquele plano de acabar com esse airbag, não é? Minha meta é ficar igual o Valdir ali, nosso cinegrafista. 0 airbag, não é? A gente começa a fazer as nossas metas, cuidar da saúde, cuidar da cabeça, a gente vai cuidar dos estudos, a gente vai cuidar da família, a gente começa a fazer os nossos planos, sim ou não? Sim. É verdade. Quem aqui já fez os seus planos de 2026, levanta a mão. Deixa eu ver, fica com a mão levantada, deixa eu ver. Tá vendo? Quanta gente já fez os seus projetos para 2026. Quantos já olharam para 2026 e já fizeram assim: eu já tenho os meus propósitos? Sim ou não? Sim. É verdade, a gente já começa. Talvez você ainda não pensou em tudo aquilo que você quer fazer, mas uma coisinha aqui, outra coisinha ali, você já decidiu que em 2026 vai acontecer. É ou não é verdade? Olha, vou começar dizendo assim para você. Esse ano de 2026, eu, Lúcio Domício da Silva, tenho que fazer acontecer a ordem de Deus para a minha vida, que foi dada em 2017. Vamos contar nos dedos da sua mão aí, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. São praticamente 10 anos. Talvez você vai estar nessa mesma pegada. Talvez você vai ter que puxar lá da gaveta aquela ordem que Deus te deu e faz tempo que você não está obedecendo. Mas eu quero dizer para vocês que em 2026 vai sair entre Deus e os homens. Guarda isso no seu coração, porque você vai ver em 2026 que vai sair entre Deus e os homens. Por quê? Porque são os planos, os projetos que Deus vai colocando no coração da gente e a gente vai tendo que cumprir. E tem projetos que a gente mesmo faz. Como eu brinquei, esse ano de 2026 eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Afinal de contas, eu já tive um infarto, a atividade física para mim não é uma opção, é uma determinação médica, eu preciso entrar na disciplina da atividade física.
E eu sou indisciplinado, porque eu não gosto de estar lá. E cada vez que eu penso em desistir, eu lembro do Lucão. Ele é minha meta. Eu lembro do Lucão, nosso baixista, meu exemplo de disciplina. Eu lembro do Jonas Pimentel, meu amigo lá de São Paulo, que é outro exemplo de disciplina. Aí eu retomo e vou. Eu estou falando um pouco de mim, mas para você entender de você. Diz para mim, assim, quais são alguns dos planos e projetos que você já fez para 2026? Deixa eu ouvir. Fala bem alto aí, algum dos planos e projetos que você já fez para 2026. Deixa eu ver. Hã? Isso, fala, deixa eu te escutar. Rapaz, mas você está ruim de plano, hein? Até agora não fez nada. Diz aí. Tá, tudo isso aí são os seus planos, os seus projetos, ok? Mas, e o projeto de Deus para a sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, e o projeto de Deus para a sua vida? E o propósito, e o propósito de Deus para o seu ano novo. Pergunta para a pessoa que está do outro lado agora, e o propósito de Deus para o seu ano novo? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra do profeta Jeremias, Jeremias 29, a partir do versículo 11. Porque ali Deus vai dizer para você e para mim, qual é o propósito dele, qual é o projeto dele para a minha vida em 2026. Jeremias 29, versículo 11 até o 14. E a palavra de Deus diz assim: sei muito bem, Lúcio, eu sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade e não de sofrimento. Diga comigo, é um projeto de felicidade e não de sofrimento. E a palavra continua: dar-vos um futuro, uma esperança. Versículo 12: quando me invocardes, irei à frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração. Eu me deixarei, versículo 14, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Diga comigo essa última parte do versículo 14, mudarei. Família, é assim, ó, quem está acordado, levanta o braço direito. Pronto, o direito é esse aqui, ó. Quem está acordado, levanta o braço direito. Quem está dormindo, levanta o braço esquerdo. Então, eu estou falando com quem está acordado, tá? Então, assim, quando eu vou falar para você, olha, fala comigo, você fala bem forte, tá bom? Para a gente entender, assim, que está todo mundo na mesma dinâmica. Esse horário aqui é cruel, gente, esse horário é para os fortes. Mas a gente é forte no Senhor, amém? Então, diga comigo assim, mudarei o vosso destino. Fala mais forte, mudarei o vosso destino. Meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus para a sua vida em 2026 é um projeto de felicidade. O Senhor mudará o seu destino, amém? Creia nisso como uma promessa feita a você neste momento. O Senhor está dizendo, sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Mudarei o vosso destino. Meu rei, pensa nisso assim, ó. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida.
Põe a mão no seu peito e diz assim: Deus tem um projeto para a minha vida. Olha, 2026 será sobrenatural. Amém? 2026 será um ano sobrenatural. Creia, acredite. Acredita no que Deus vai fazer na sua vida. Em 2026 o Senhor vai transformar a sua história. Olha, mas presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Deus vai te pegar na curva da sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: presta atenção. Deus vai te pegar na curva da sua vida. O Senhor é mestre em fazer isso. Quem assistiu The Chosen aqui vai lembrar daquela cena que Jesus está passando assim, todo faceiro, e ele olha para Mateus dentro daquela salinha, e ele olha para Mateus e faz assim: Mateus, filho de Levi, segue-me. Ele pegou Mateus na curva da vida dele. A Milene, Deus olhou para ela e disse: vem. Ele pegou a Milena na curva da vida dela. E quantas curvas já, né, Milena? A mais recente agora é essa, né? Já era para você estar em terra lusitana e você fez essa curvinha de novo, e aqui o Senhor está fazendo o cumprimento de um projeto de felicidade na sua vida. Meus irmãos, nosso Senhor, Ele é mestre em nos pegar na curva da nossa vida. A palavra de Jeremias diz, e ela chega para mim e para você na hora certa. Talvez se ela tivesse chegado de manhã, talvez se ela tivesse chegado ontem, talvez se ela chegasse amanhã, não faria o mesmo efeito que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque esta palavra de Jeremias chega na sua vida, chega na minha vida na hora certa. Esta é a hora de mudar a rota da nossa vida, e mudar a rota de maneira completa. Tipo assim, é uma metanoia espiritual. Tá com caneta aí, tá com papelzinho? Escreve esta palavra: metanoia espiritual. Rapaz, Lúcio, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Metanoia espiritual. É esta mudança que o Senhor quer promover pela força da palavra do profeta na minha vida. Metanoia é uma profunda transformação do coração. Veja, olha as palavras que são empregadas para definir metanoia. Essa palavra grega. A metanoia espiritual é uma profunda, então não é rasa. É profunda, não é superficial, é profunda, não é periférico, é profunda. É uma profunda transformação. É uma profunda transformação do coração, da mente, uma renovação interior e uma nova direção para a própria vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, como eu vou olhar para você aqui, tá? Fui demais, Paulinho? Pode chegar? Então, olha para a pessoa que está do seu lado, como eu estou olhando para você, que está aqui, ó, conectado comigo. Tá, estou olhando para ti, meu rei. Ó, estou falando para você. Essa metanoia espiritual é aquilo que vai mudar totalmente a direção da sua vida. Amém? Vai mudar a direção da sua vida, sim ou não? É claro que vai. É essa completa mudança na nossa vida. Vai mudar a rota. Vai mudar completamente a direção da nossa vida. Como eu disse, essa palavra grega que é metanoia, ela significa essa mudança da mente, mas no nosso caso espiritual é uma conversão total.
Chegou a hora, meu irmão, chegou a hora, minha irmã, chegou a hora da nossa conversão total. A meta para 2026 é a conversão total. O propósito para 2026 é a conversão total. É uma virada existencial. E é tão bonita essa expressão que eu encontrei quando eu fui pesquisar sobre metanoia espiritual. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim a definição de metanoia espiritual: é o perfeito alinhamento do propósito de Deus com o nosso propósito. É o perfeito alinhamento do propósito de Deus com o nosso propósito. Diga comigo, uau! Não, tu não está entendendo. Não é esse uau, Michuruca. Tu não está entendendo. Diga comigo assim, uau! Ah, tá melhorando, mas ainda pode ser melhor. Vai lá. Aí, uau! Eu quero isso. Sim ou não? Sim. Quem quer essa conversão total, levanta o braço e diga, eu quero. Quem quer esse perfeito alinhamento do propósito de Deus com o seu propósito, diga, eu quero. Ai, vocês são maravilhosos, viu? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Sabe aqueles planos que eu fiz? Sabe aqueles projetos que eu fiz? Para 2026, eu acabei de rasgá-los. Aqueles projetos, aqueles propósitos, ficou para trás. Eu agora quero a metanoia espiritual. Amém. Vamos aqui mais uma vez na palavra de Deus. Vamos nos Salmos agora. Salmos 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. O Senhor completará para mim a sua obra. Em outra tradução diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Põe a mão mais uma vez no seu coração e diga assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Olha, eu queria agora conseguir assim, sabe, de verdade, mas de verdade, eu queria conseguir descer aí onde você está. Eu queria, sei lá, me virar assim, em alguma outra coisa que passasse pela sintonia do rádio e chegasse aí onde você está. Queria conseguir entrar por esse cabo da internet e chegar aí, ó, e sair na tela do seu computador, na tela do seu celular. Queria conseguir aí onde você está, olhar nos seus olhos e dizer assim: o amor do Senhor por você é eterno. O amor de Deus por você é eterno. E porque o Senhor te ama, Ele vai cumprir o propósito dEle para a sua vida. O Senhor não vai deixar inacabada a obra das mãos dEle. Diga comigo, que maravilha, meu Senhor. Sou eu. Eu sou a tua maravilha. E faz assim com a sua mãozinha, ó. O Senhor não vai deixar inacabada a obra que a mão dele começou.
porque Ele me ama, e Ele me ama para sempre. Meus irmãos, esse salmo precisa estar assim riscado na sua Bíblia, para que você se recorde sempre e para sempre, que o Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida. E qual é o propósito de Deus? Um projeto de felicidade, que mudará o rumo da minha vida. É uma metanoia espiritual. Uau! Olha, você já entendeu, né? Nós estamos falando de propósito, mas é um propósito espiritual, certo? O que é um propósito espiritual? É a missão profunda da alma, é o sentido maior da vida. Vai muito além de metas materiais, mas muito além de metas materiais. Sabe? Tipo assim, nesse ano, veja só, meu rei, nesse ano, não é? O meu carro, ele quebrou 5 vezes. A gente foi no Natal agora, lá no meu sogro. Na ida o carro quebrou. Levou no mecânico, arrumou. Na volta, sabe o que aconteceu com o carro de novo? Ele quebrou outra vez. É óbvio que naturalmente, eu não tenho muita escolha. 2026 eu tenho que pôr no meu planejamento um cofrinho bem gordinho. Estou à procura, sabe, de um porquinho bem gordinho assim, para colocar bastante moedinha lá. Porque, meu amigo, até 2027 tem que dar um jeito. Porque se em 2025 quebrou 5 vezes, eu acho que 2026 vai ser umas 10, né? Mas nós estamos falando de um propósito que não é material. E que é muito maior. Cara, o que é material é muito ínfimo diante daquilo que é o verdadeiro propósito espiritual. Aquilo que vai nas nossas entranhas, que define ali o sentido maior da nossa alma. É o verdadeiro encontro com a plenitude que é o próprio Deus. É um caminho para habitar na morada de Deus. O propósito te leva a esse caminho de encontro diário com esse Deus. Olha só, nesse dia que se chama hoje, agora que você está ouvindo essa pregação, o Senhor te chama e Ele te revela o propósito dEle através do profeta Jeremias, confirma isso no salmista, e eu te pergunto, o que mais você quer? Diga comigo novamente, uau! Pode melhorar, vai! Cara, esse uau tem que pensar assim, que ele está falando o que você está entendendo para a sua vida. É a grande virada na sua vida. É a descoberta do propósito de Deus para você. É a realização do projeto de Deus para a sua vida. É muito maior do que você ousou a pensar. Então diga comigo, eu quero, Senhor. Cumpra-se na minha vida o teu propósito, o teu projeto, o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser muito dócil ao que o Senhor me pede para fazer agora. Olha para mim aqui, por favor. Para agora essa pregação. É isso que o Senhor está dizendo para mim, Lúcio? Para agora essa pregação. E olha no olho deste meu filho, e olha no olho desta minha filha. Porque você está me escutando, mas você está vindo de um ano de 2024 muito difícil, extremamente difícil. E parece que 2025, esse ano, está seguindo na mesma direção. E vai terminar do mesmo jeito para você. E até agora, para você acreditar no que eu falei,
até agora para acreditar na força da palavra profética de Jeremias, que 2026 será sobrenatural, que o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida, parece que é impossível. O Senhor parou esta pregação porque Ele viu o seu coração. E Ele quer curar o seu coração. O Senhor viu o seu sofrimento e Ele quer lhe dar o consolo. O Senhor está olhando para você e quer renovar no seu coração a esperança, para que você entre em 2026 com essa certeza. Este ano na sua vida será sobrenatural. Deixe que o Senhor cure você. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Não são palavras humanas, são palavras divinas. E onde a força do céu entra, tudo se transforma, até mesmo o seu sofrimento. Meus irmãos, existem momentos que Deus precisa falar assim conosco, num tom diferente. E Ele está fazendo isso hoje, porque Ele não quer que você entre nesta virada de ano do mesmo jeito. O Senhor quer mudar definitivamente a trajetória da sua vida. Por isso Ele te cura, por isso Ele te liberta, por isso Ele fala olhando nos seus olhos, te chama para perto dEle e te diz: eu tenho para você um projeto de felicidade. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa e perfeita. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer que tudo que nos acontece da parte de Deus, embora que não entendamos sempre, o propósito divino para cada coisa é bom, é santo, é justo. Mesmo em meio às provações que nós temos que discernir e viver com alegria aquilo que Deus propõe. Talvez você pense assim: caramba, Lúcio, mas você não faz ideia do que eu vivi, do tamanho da minha dor, da intensidade da minha provação, das lutas, dos lutos. Você não sabe quem morreu na minha vida, Lúcio, das perdas, dos traumas, whatever. Mas eu sei o que eu vivi. E assim como Deus cuidou de mim, deu-me a graça de compreender que tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo agora, concorre para o meu bem, para a santidade da minha vida. Deus está fazendo o mesmo com você. Ele está te dando a chave de virada, para que você compreenda que tudo o que te aconteceu e tudo que está te acontecendo agora, é porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável e concorre para o projeto de felicidade, concorre para essa mudança radical da nossa vida, vai na direção da metanoia espiritual. Respira fundo, fecha um pouquinho os seus olhos e enxergue o Senhor na sua frente. Vai, faça isso que eu estou falando, ó. Respira fundo, fecha o seu olhinho, enxerga o Senhor aí na sua frente, tocando o seu coração e curando a sua ferida. A palavra de Jeremias já começa a se cumprir, pois a esperança, ela renasce no nosso coração. Deixa eu tentar te explicar isso de outra forma. Presta aqui, querida, o violãozinho. Dá aqui pro papai. Você achou que eu ia perder a chance de fazer um show? Cara, no palco da Canção Nova,
diante de Paulinho Sá e Milena Paixão, André Florencio, eu não ia ter a oportunidade de fazer o meu show. Enilson, meu irmão de comunidade, que ensinou o meu filho a tocar violão, tu acha que eu não ia dar o meu show aqui? É claro que eu não vou. Tem que ter a pose, né, gente? E é só o que sobra, viu? Só tem a pose. Então, vou te explicar de um outro jeito. Sabe o que é isso? Sim ou não? O que é isso aqui? Muito bem, é um violão, certo? Então, um violão, ele é um instrumento que foi criado com um objetivo, correto? Ele tem uma função, ele tem que fazer barulho, correto? Tem aqui, ó, eu sei fazer as notas, viu? Pelo menos eu sabia, né? Fazer o dózinho aqui e tal, né? Mas só tem duas mãos, não dá para fazer, tocar, falar, enfim. O esquema é esse, cara, o que eu quero te mostrar? Você tem uma finalidade diante de Deus. Para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor precisa fazer com você o que se faz com esse violão. Para que ele cumpra a finalidade dele, alguém tem que tocar essas cordinhas aqui, meu amigão. Ó, tem que tocar. E a Luciana Cita, minha amiga, me ajudou, já desafinou bastante o violão aqui antes dele chegar. Porque sabe o que vai acontecendo? Você vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai acontecendo algo. A finalidade vai acontecendo, mas ao mesmo tempo vai desafinando. E de igual maneira, se você deixa o violãozinho parado, sem nenhum barulho, de boa na lagoa, sem mexer nele nunca, 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 vai desafinar do mesmo jeito. E aí o que precisa acontecer? Tem que vir aqui, eu estou indo para o lado errado, né? Tem que apertar, aí faz um barulhinho, mede. Eu não tenho ouvido nenhum para isso, mas aí quem entende sabe, né? Vai fazendo até chegar no afinar, porque estando afinado, o violão vai fazer o quê? Cumprir a finalidade dele. Olha, meu lindo, minha linda, vou te dizer uma coisa, nós somos esse violão, e nas cordas da nossa vida, Deus tem que meter a mão, e tem hora que Deus vai tocar dedilhando, suave, e tem hora que Deus vai tocar um heavy metal, meu amigo. Vai fazer um solo ali, vai pôr força na mão. Porque nós precisamos estar afinados. E são os problemas, as tribulações, os desafios que vão nos deixando afinados com Deus, para que nós possamos cumprir os nossos propósitos. Deus vai fazendo em nós essa obra nova, através das situações difíceis que nós vamos vivendo. Nós precisamos cumprir a nossa missão neste mundo, que é revelar a face do Pai, é revelar a face de Deus. De que forma? Pela santidade da nossa vida. Então, meu amigo, não dá para você ficar parado. Não dá para você ficar com a sua conta bancária sempre sobrando grana. Não dá para você não passar o aperto de ter conta para pagar. Não dá para você não enfrentar as tribulações, as enfermidades. Eu lembro-me quando o Gabriel teve o nódulo no pescoço. Gente, que desafio que foi aquilo. Mas quanto o Senhor foi me fazendo mais forte. Sabe, e assim cada uma das situações difíceis de saúde que nós enfrentamos, ou das situações difíceis que nós enfrentamos dentro da comunidade, com os nossos irmãos. Dia desses eu me lembrei da Célia Grego, fez aniversário de morte dela. Meu Deus, que jovem extraordinária era a Célia. Que missionária exemplar, que vivacidade, que amor à missão. Um tumor na cabeça, foi para o céu.
E assim você vai olhando para a sua vida. Onde é que Deus está metendo a mão nas cordas da sua vida? E não é contraditório a palavra de Jeremias, não é contraditório a profecia de Jeremias, que é um projeto de felicidade e não de sofrimento. Meus irmãos, os sofrimentos são passageiros, e a felicidade que Deus tem para nós é eterna. Os sofrimentos que eu vivo hoje, eles passam. Mas a felicidade que o Senhor gera em mim, essa não passa. Por isso eu te digo, não tenha medo da tribulação, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo de viver as bem-aventuranças. Olha, meu amiguinho, senta aqui. Vem para o jardim de infância, senta aqui, meu amiguinho. Vou te contar aqui um pouquinho desse meu ano de 2025. Eu fui caluniado, eu fui difamado, eu entrei em desafios tremendos. Eu entrei em desafios profissionais, em momentos que eu não sabia nem para onde ir e muito menos o que fazer. Porque aqui na Canção Nova eu preciso ter essa humildade de reconhecer. Gente, aqui na Canção Nova, eles acreditam em mim muito mais do que eu mesmo acredito em mim. Mas muito. E nessas responsabilidades que me foram dadas, quantas vezes nesse ano eu ia na capela e falava assim: Senhor, eu não faço ideia do que fazer ou para onde ir. Esse ano, gente, foi o ano onde eu experimentei os maiores fracassos profissionais. Cara, eu estava fazendo essa pregação e fazendo uma revisão assim, e pensando: meu amigo, que ano foi esse? Porque praticamente todos os projetos que eu encabecei no meu trabalho, eles fracassaram. Sabe, do tipo assim, 99% deles. Acho que Deus deixou 1% para eu ter um consolo, né? Mas a grande maioria deles, todos fracassaram. Eu passei por momentos complicados na minha família. Do tipo assim, sabe, complicado com letra de neon. Rapaz, olha, eu chorei muito esse ano, viu? Mas, meu Deus do céu, eu não posso perder o olhar que este ano foi muito abençoado, porque o Senhor escolheu esticar bem as cordas deste violão, que sou eu. Porque através da minha vida precisa-se cantar um canto novo. E através da sua vida também precisa-se cantar este canto novo. Antes de sair para o almoço, eu estava falando lá com as minhas irmãs de comunidade, a Mônica, a Aline e a Érica. E eu falava assim: olha, a gente comentou de uma situação, e eu dizia assim: olha, não dá para ficar no negativo, né? É tipo aquela ideia do copo pela metade. Conhece essa historinha? Está lá o copo pela metade de água, certo? Tipo isso aqui. O copo está aqui. Eu posso olhar e falar: poxa, que merda, esse copo está quase vazio, né? Ou eu posso olhar: nossa, que bênção, está quase cheio. Eu fui olhando para todas essas coisas que eu vivi e falei assim: que bênção que foi cada uma dessas situações. Mas por outro lado, eu também tive a graça de poder revisar o meu ano de 2025 e olhar assim, quantas coisas boas aconteceram. Esse ano a missão de Natal fez 25 anos. Deus me deu a graça de ir no aniversário da missão de Natal, que foi uma missão que eu morei lá por 4 anos, e fui pregar no evento. Deus me deu tantas graças vividas neste ano. Deus me deu a graça de conhecer novos irmãos de comunidade, conheci a Paloma, conheci o Igor. Deus me deu a graça de aprofundar amizades dentro da Canção Nova. Deus me deu a graça de amadurecer
e de entender que tem hora que eu preciso ser mais espertinho. Esses dias eu conversando com o Neto falou assim: Lúcio, olha, você, eu acho que ele deve estar me assistindo agora, vou dizer, o Neto olhou na minha cara e falou assim: Lúcio, você é muito ingênuo, cara, você é muito inocente, você acredita demais nas pessoas. Gente, um conselho desse é só um amigo de verdade que dá para o outro. Agora, volta um pouquinho para a sua vida de novo. Não precisa pegar as duas mãos não, tá? Pega só 5, tá bom? Pega a mão direita aí. Me fala 5 coisas bem difíceis que você viveu no seu ano de 2025. Valendo! Nossa, ninguém viveu coisa ruim nesse ano não, foi só eu? 5 coisas difíceis que você viveu nesse ano, vai, me fala. Rapaz, ou eu estou muito surdo ou vocês estão falando muito baixo. Quais são as coisas difíceis que você viveu esse ano? 5 coisas só? Ó, eu gosto de fazer assim, quer ver? Ó? 5 coisas, aqui tem 4. Quero saber, Paulinho, uma coisa. Difícil. Foi enfrentar o câncer da minha esposa. Ir 2 vezes para o centro cirúrgico e não conseguir fazer a cirurgia. Tá vendo? Não é só eu não, gente. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver o André. Pensar na possibilidade de ter perdido a Magda. Quase morreu. Nossa, essa foi trash. Perdi do meu neném, que estava grávido de 2 meses e que abortou. Vocês estão entendendo, gente, como é que é a dinâmica de Deus? Está vendo que não é um direito de exclusividade seu? Não foi só você que passou por tribulações esse ano. Nós também, porque precisa afinar a corda do nosso violão, para que o som da nossa vida seja o som do céu. O som que sai na sua vida é o som do céu, e é por isso que a gente vive o que a gente vive. Mas não esqueça, no meio disso tudo também tem muita coisa boa. Agora vai com a outra mão, a mão esquerda. Me fala aí 5 coisas muito boas que você viveu esse ano de 2025, vai. Rapaz do céu, tá difícil. Eu estou me convencendo que eu sou muito ruim, viu? Vamos, fala para mim 5 coisas bem boas aí que você viveu esse ano. Eu cheguei vivo, eu estou bem feliz. Já foi ótimo para mim. Está entendendo como funciona, gente? O amor do Senhor para mim permanece sempre e para sempre. E assim eu vou cantando com a minha vida um canto novo. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente terminar diante desse projeto de Deus. Bom, vamos voltar na palavra. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. A palavra de Deus, ela é clara. A vontade de Deus para mim é a minha santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2013. Todos os fiéis de qualquer estado ou qualquer condição são chamados à plenitude da vida cristã, à perfeição da caridade. Ou seja, santidade é vocação, é chamado, é a vontade explícita de Deus para todos nós. Nada mais do que uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Santidade é quando Deus não nos pede o impossível, Ele nos pede o nosso coração. Olha que definição bonita de santidade. Santidade é quando Deus não pede o impossível, Ele pede o coração. São João Paulo II diz assim: não tenhais medo de ser santos. Não tenhais medo de ser santos. Santidade não é viver sem cair, mas é levantar-se por amor. E eu termino também com São José Maria Escrivá. A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer de modo extraordinário as coisas ordinárias. E por fim, Padre Jonas, que nos diz: ou santos ou nada.
Se eu pedisse para o André testemunhar os frutos de santidade após este afinar da corda, que foi quase ficar viúvo, teria muito que ser testemunhado aqui. A mesma coisa se eu fosse pedir para o Enilson testemunhar o que é perder um filho, fosse pedir para a Milena testemunhar, cada um de nós. Porque a santidade é esse ordinário da nossa vida que vai sendo vivido na presença de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Então tudo que vai acontecendo em nós, se nós vamos vivendo na presença de Deus, isso vai fazendo de nós santos. E nós vamos testemunhando a santidade de Deus neste mundo, e esse é o grande projeto. Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil a primeira vez, em 1980, ele disse: o Brasil precisa de santos. O que ele diria hoje? A mesma coisa. O Brasil precisa de santos, e o santo que o Brasil precisa é você. Esse é o seu projeto, ser santo. Então, em 2026, a mudança radical da sua vida é essa. É orientar a sua vida em direção à santidade. Tem um pastor americano que eu gosto demais dele, demais. Ele já morreu, e eu sempre repito para mim mesmo essa frase dele: Lúcio, esteja pronto. E eu fico falando para mim mesmo assim, com uma certa energia, enérgico: Lúcio, esteja pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. O de repente de Deus acontece em dias comuns. E eu quero ir concluindo te perguntando: e se Jesus voltasse agora? E se Jesus voltasse agora? Para onde você iria? Se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Talvez esse possa ser o maior de repente da sua vida, Jesus voltar. Ou talvez você ir ao encontro dele. Cara, quando eu tive um infarto, eu estava indo para a Assembleia Geral da Canção Nova, era a Assembleia Eletiva, escolher o primeiro sucessor do Padre Jonas. E terminada a Assembleia, eu ia conduzir um grupo de peregrinação para a Terra Santa. Uau! Naquela noite eu passei mal, tive um infarto, fui para o hospital e fui fazer cateterismo. O de repente de Deus acontece em dias comuns, esteja preparado. Padre Rogers dizia na homilia ontem: nós precisamos viver na expectativa do Senhor. Esse é o propósito de 2026, do dia 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, viver na expectativa da vinda do Senhor. Porque como o Padre Jonas dizia, se o Senhor não vem, eu vou. E esse encontro precisa ser permeado por uma vida santa. Uma vida em santidade. Eu gostaria de terminar a pregação dizendo para você que você precisa fazer um projeto de vida espiritual para 2026. Eu te dou como recomendação o projeto de vida espiritual de São José Maria Escrivá. Entre em qualquer site da Opus Dei que você vai achar lá esse modelo. O centro é a Eucaristia e ele vai desenvolvendo ali como você vai orientar a sua vida para crescer em santidade. Mas eu quero terminar esta pregação dizendo uma coisa: não viva 2026 sem trabalhar para Deus. Coloque isso nos seus propósitos de 2026. Estar a serviço de Deus. Gente, a igreja tem lugar para todos nós. Aos administradores,
Tem lugar na pastoral do dízimo. Tem lugar para os empreendedores. Tem lugar para os empresários. Tem lugar para os oradores. Eu estava com meu sobrinho e afilhado esses dias agora, e ele mora na Noruega. E ele está vivendo uma experiência de Deus extraordinária. E eu dizia para ele: Guilherme, e nesse grupo de oração, que é de 15 em 15 dias, se o Senhor te chamar para você pregar e para você rezar? E ele falou: nossa, Dindo, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez o Senhor esteja te chamando assim, para sair da sua zona de conforto e começar a servir a Deus, se colocando à disposição. Eu olhei ali para a Adri agora, né? 2025 tirou a área do conforto e colocou a área no RP. E está lá servindo a nosso Senhor com alegria e felicidade. De onde o Senhor quer te tirar para te colocar a serviço? Esteja pronto, porque o de repente de Deus acontece. Acontece. Eu quero terminar partilhando uma coisa minha com vocês. Bem difícil assim se expor, mas é só para você entender que Deus ele pode te chamar a fazer coisas que talvez você nunca pensou na vida. Há uns bons anos atrás, eu senti um chamado do Senhor, que Ele iria me levar para pregar fora do país em inglês. Eu já falo inglês, mas não tenho habilidade e capacidade suficiente para tal. E eu disse para Deus: ok, se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor for, eu vou. Porém, cara, eu mal prego aqui no Brasil, certo? Não é comum vocês ficarem me vendo pregando, nem diante das câmeras, nem fora das câmeras. Mas eu disse para o Senhor: Senhor, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Só que eu preciso melhorar o inglês, eu preciso progredir. E o Vini, meu irmão de comunidade, um excelente professor. Procura aí na internet, viu? Vinícius Adamo. Vinícius Adamo. Vai no Instagram, vai no YouTube, que você vai achar o canal dele. Excelente professor. O Vini é aquele cara que traduziu o Padre Rufus, para vocês lembrarem aqui. Eu conversei com o Vini e ele falou assim: eu vou te dar uma bolsa de estudos. E já tem 2 anos que eu estou estudando com o Vini. Porque entre o de repente de Deus e a ação de Deus existe um tempo. E nesse tempo você precisa se preparar. Então eu estudo, tenho uma disciplina de estudo, tenho uma aula semanal, faço os exercícios todos os dias. E quando eu estou assim relaxando, o Vini vem e puxa a minha orelha. Então prepara, se você vai ser aluno do Vini, saiba que você vai ter um professor excepcional, mas muito exigente. E eu estou me preparando. Sabe quando é que eu vou pregar fora do país em inglês? Eu não faço ideia. Mas eu estou me preparando. Eu estou dizendo isso porque talvez o Senhor vai te chamar para fazer algo na sua paróquia, na sua expressão de igreja, no seu movimento, que talvez você não tinha pensado ainda. Mas se Ele te chamar, vá. Se coloque a serviço. Se coloque a serviço. Porque estando no serviço do Senhor, esta obra de santificação vai acontecendo na nossa vida, de forma extraordinária, pelo ordinário do nosso serviço. Diga comigo: uau! Depois eu quero saber onde é que você foi parar em 2026, certo? Então vamos ficar em pé, para a gente terminar essa pregação. Quero que você se comprometa com o Senhor, em fazer o seu projeto de vida espiritual. Quero que você se comprometa com o Senhor, pelo menos uma vez por semana, ler novamente essa passagem de Jeremias. Jeremias 29, de 11 a 14. Terceiro, quero que você se comprometa a servir a Deus aonde Ele te chamar. Amém? Amém. Levantemos os nossos braços.
E é com vocês. E diga assim: eu vou caminhar em 2026. Eu vou caminhar 2026 Com Jesus. Com Jesus. Eu não vou caminhar sozinho. Eu não vou caminhar Tem gente com as mãos assim, com coragem, intrepidez e ousadia. Vai, eu vou caminhar 2026. Eu vou caminhar 2026 Com Jesus. Com Jesus. E Ele comigo. E Ele comigo. Canta bonito assim, ó. Deus caminha comigo. Deus É o meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha, vai. Ele caminha comigo.